sou a Sara, tenho 26 anos e sou de Aveiro. Eu sou vegana. Eu não acredito que o veganismo seja uma restrição, mas em termos latos, realmente é uma restrição, não é? Mas sim, é isso. Bom, acho que diria ser vegano é preocupar-se com os animais, é ter respeito por eles e por isso fazer escolhas que não os magoem. Isto seria a forma como eu explicaria. Então, nós decidimos comer outro tipo de coisas. Comemos vegetais, comemos fruta e não comemos animais. Acho que é uma forma muito simples de explicar, mas eles compreendiam. Eu não tenho assim nenhuma história muito engraçada para contar. Talvez a mais engraçada foi a última vez, quando eu fui a um restaurante totalmente vegano. Eu estive 5 minutos a olhar para o menu, era um menu gigante, e eu estava a olhar para o menu, a tentar ler, e depois apercebi-me, eu estou à procura do prato vegano, mas eram todos veganos, porque era um restaurante vegano. Foi engraçado, mas não tenho assim nada muito caricato além disso. Bom, é um bocadinho difícil, principalmente no início, quando nós estamos a tentar perceber como é que funcionam as coisas e há muita coisa que nós não... Ainda agora, há coisas que eu não consigo identificar bem. Há muitos componentes que os produtos, principalmente processados, têm, aqueles Zs, qualquer coisa. É muito difícil e só se tu os conheceres, ou então há aplicações para isso, é que vais saber. Através de pesquisa, que pessoas que também sejam veganas e partilhem conhecimento, através do YouTube ou do Instagram. A primeira é não comer carne, mas além disso, ser vegana não é necessariamente apenas ser vegetariano estrito. Ser vegano não é só alimentação, vai para além disso, então nós temos atenção às coisas que usamos, produtos cosméticos, roupa, essas coisas todas. Então nós passamos muito a olhar para os rótulos, olhamos para os rótulos de tudo e tentamos perceber de que é que tudo é feito. E é uma coisa que à partida é um bocadinho assustador, mas depois nós habituamos-nos e também acredito que nos tornamos muito mais conscientes daquilo que estamos a consumir, não só a nível da alimentação, mas de tudo o que nos chega. Tentamos fazer o nosso melhor, acho eu. Sim, utilizaria, eu acho que sim, porque quando nós estamos às compras e uma coisa é conhecermos o produto, outra coisa é não conhecermos, se nós formos às compras e sabemos o que é que queremos de antemão, se calhar é mais fácil. Mas uma pessoa que esteja a começar ou uma pessoa que esteja com pressa e queira uma ajuda mais rápida, eu acho que é uma mais-valia, porque ajuda-nos muito, ajuda imenso. Então acho que sim, usaria. Quando entrei no secundário, eu tinha uma colega que era vegetariana e eu lembro-me que era muito estranho, eu pensava... também não pesquisei sobre nada e não temos muita informação a não ser que pesquisemos. Então eu não percebi muito bem aquilo, achava interessante, mas não achei que ela fosse uma coisa que ela fosse levar muito tempo. E depois, assim que eu comecei, eu não me lembro muito bem qual foi a altura, mas houve uma altura que eu comecei a pesquisar e a ver vídeos e documentários e a pensar sobre o assunto e a perceber que se calhar era possível. E pronto, eu sempre gostei muito de animais, apesar de tudo. E foi mais ou menos assim. Não houve um momento, nem foi uma coisa que eu sempre quis. Foi uma coisa que por acaso aconteceu muito de repente. E eu em menos de um mês já não estava a comer peixe e estava a deixar a carne. E normalmente é uma coisa que não se deve fazer. Deve ser uma coisa que se faça gradualmente. Mas comigo foi assim. Eu também não sei o que é que vai acontecer no futuro, não é? Não posso dizer que nunca mais vou comer animais ou que não sei, mas é uma coisa sobre a qual eu penso muito e nós temos muito impacto, não só na vida destes animais, temos um impacto em muitas outras coisas relacionadas com a indústria, mas por enquanto acho que é a melhor decisão que eu tomei. Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem. E é uma pergunta que preocupa muito as pessoas, porque, de certa forma, isso é encarado como tu estares a impor aos teus filhos um estilo de vida que é teu.
Eu não tenho resposta sobre o que é que eu vou ou não fazer eventualmente, mas eu acho que isso funciona das duas formas. Claro que não vais pôr em risco a vida do teu filho, obviamente, mas sendo seguro que este estilo de vida pode ser saudável para uma criança, não será também impor ao teu filho comer carne, ou seja, funciona das duas formas, acho eu. Se calhar aos olhos das outras pessoas, como é normal de comer carne, nós vamos estar a impor uma diferença, mas se calhar ao contrário também funciona. Então eu não sei, mas eu sinceramente eu conheço não pessoalmente, não é? Mas algumas vloggers e algumas personalidades que têm filhos e são veganos e estão a criar os filhos como veganos e tem funcionado. Agora também não sou nenhuma expert nem nenhuma académica no assunto, então eu acho que é um assunto muito sensível e a criação de um filho não implica só uma pessoa, implica várias. Ou seja, se eventualmente eu tivesse um filho, não ia ser só eu a decidir, não é? Mas não sei, é um assunto muito, muito sensível. No início, nós nunca sabemos muito bem o que é que estamos a fazer, nós procuramos muita informação ao mesmo tempo e tentamos perceber as coisas e fazer o melhor que podemos. Muita gente torna-se vegan por causa da questão animal, muita gente não. No meu caso foi, eu não queria comer animais, não queria causar sofrimento nos animais, então aquilo que eu queria mais era evitar comê-los. E foi a partir daí que eu comecei. Obviamente que as pessoas disseram-me, vais ficar doente, isto não funciona, tu não podes viver assim, mas eu decidi tentar e também vi que havia outras pessoas que conseguiam, então tentei. Mas é difícil, não vou dizer que não. Para umas pessoas mais do que para outras, para mim se calhar não foi tanto. Eu gostava muito de peixe, gostou-me um bocadinho mais que a carne, mas obviamente que eu não vou dizer que não gosto de carne, que eu que nem gosto de peixe, porque é mentira. Simplesmente nós temos outros valores mais importantes. E não estou a dizer que as pessoas comem carne ou peixe que não têm esses valores, mas para nós se calhar uma coisa sobrepõe-se à outra. Mas obviamente que é difícil e em várias situações é mais difícil do que noutras. Quando nós, por exemplo, vamos sair com amigos ou então temos refeições em família e primeiro temos as perguntas e depois temos o que é que vamos comer, não é? Ou as pessoas não estão preparadas para aquilo e também não sabem quais são as alternativas, então é complicado. Se já pensei em deixar, não pensei, mas eu lembro-me que tive uma altura muito difícil porque eu primeiro tornei-me vegetariana e então eu primeiro deixei a carne, depois deixei o peixe e eu já não bebia leite há muito tempo, mas continuava a comer chocolates e bolos e para mim foi o mais difícil, foram os bolos e os chocolates e houve uma altura que eu achei, não, eu nunca vou ser vegana porque não vou deixar de comer isto porque eu não consigo, porque eu não quero. Mas pronto, depois decidi tentar e está a correr bem, acho eu, mas é uma questão de, não sei, é de tempo, de força de vontade e também daquilo que é importante ou não. E se calhar, não sei no futuro o que é que vai acontecer, não é? Mas é difícil, às vezes. Pronto, obrigada por ter estado aqui connosco, a dar-nos um bocado da tua visão sobre as coisas. Obrigada.